27ª rodada, faltavam 11 para acabar o campeonato, eu lembro mesmo, que foi o jogo marcante, foi. Faltam 11 rodadas para acabar o campeonato, foram 27, né? O Fluminense das 27 venceu 4. Então era natural que desse um percentual de quase 100% de rebaixamento, porque faltam 11 e tem que ganhar 8, 9. Como é que um time que ganhou 4 em 27 vai ganhar 8, 9 em 11? Eu lembro que eu falei com o pessoal, eu ficava brincando, pô, eu quero ir pro jogo e tal, não sei o que. E tentei ir pro jogo. Porque eu tava muito... minha paixão é jogar futebol mesmo, eu queria jogar. Falei, pô, então só me deixa no banco. Eu pedi o Cuca, falei com o Ronaldo Torres. Falou, não dá, arriscado, você ficou negócio sério. E o meu fisioterapeuta, ele quase me matou, né? Falou, não, nem pensar. Era uma canoa que estava enchendo d'água, né? Mas não estava cheia totalmente, né? E o que me fez mesmo ir para lá foi o desafio, né? Um desafio muito grande. Tenho muito amigo no Flamengo, muito mesmo. E aquele jogo o pessoal do Flamengo estava decidindo mesmo, tanto que eles não vieram. Ninguém veio cumprimentar. Mais um ingrediente no jogo aí será o reencontro de Cuca com o Flamengo. Petkovic, Adriano eram jogadores já do Flamengo quando o Cuca estava por lá e não houve uma saída aí das mais amigáveis. Assisti o jogo em casa, sofrendo bastante. Nós fizemos um primeiro tempo muito bom. Jogamos um 4-3-3, jogamos. No primeiro tempo perdemos uma chance boa com o Alan. Tentou um toquinho para tocar por cima do Bruno, mas não pegou na bola do jeito que queria. No segundo tempo nós demos 2 bobeadas. Zé Roberto, se não me engano, roubou 2 bolas e o Flamengo fez 2 gols. Alguma coisa lá dentro lá aconteceu, não sei de que forma, mas eles mobilizaram bem pro jogo. Mereceram vencer. E o Flamengo vence o Fla-Flu. Faltavam 11 jornadas, aí passaram a faltar 10. Estavam sendo muito criticados, mas a crítica aumentou mesmo, foi no jogo contra o Corinthians. Ah, o Fred vai voltar, vai dar uma melhorada, tal, não sei o que, todo mundo vê isso. Aí na terça-feira eu treinei, falei, pô, agora eu vou, nessa terça de manhã, que era que definia para ir pro jogo no sábado, eu falei, vou dar chute forte. E o Cuca virou para mim e falou assim, não chuta, não chuta. Guarda para amanhã. Eu falei, pô, não tem como, Cuca. Não tô legal, tô sentindo muita dor, tô capenga mesmo. E eu vou tentar forçar. E senti muita dor. Eu reuni o Cuca e o Ronaldo Torres, eu acho, no campo. Sentei na bola e falei, ô Cuca, não dá pra mim. Tô sofrendo muito. É o seguinte, eu treinava com o efeito do remédio. Doía muito no treino, dependendo de um giro, de uma arrancada. E aí era muito difícil para mim conseguir fazer qualquer coisa. E quando eu chegava em casa, parecia que tinha alguém enfiando uma faca no meu adutor. Era muita dor, cara, muita dor mesmo. Você imagina, eu entendi todo mundo. O Cuca me pressionava para jogar porque precisava de mim. O Ronaldo Torres querendo. A diretoria mais louca ainda. O Fred não joga, ele está liberado da parte médica e também da parte física, mas conversou com a comissão técnica e disse que não está seguro o suficiente para entrar em campo. Falou, eu não quero ir, não vou para esse jogo. Não vou, que eu tenho certeza que eu não estou nem 5%. Aí piorou, né? Porque você está ganhando 1-0. Acho que era gol do Alan no começo. Do Alan, toque, bateu na trave, entrou! E tomamos o gol do empate lá o Jorge Henrique ajeitou de peito, acho que o Gum escorregou e o Dentinho fez o gol de cabeça. E o empate foi horrível, né? Tanto que acho que naquela noite lá até foi pensado em mudar, uma mudança de comando, alguma coisa assim. A gente sentiu alguma coisa nesse caminho assim. É ruim porque os teus comandados também já não vão ter a firmeza, né? Porque se o comandante está para sair, como é que eu vou acreditar na estratégia dele? E era todo dia. Um dia era o Joel, um dia era o PC, um dia era o Branco. Isso o pessoal falando, né? Então um dia era inúmeros nomes que apareceram. Lógico que você se torna vítima disso aí, porque a imprensa vem te perguntar, Cuca, e jornal tem isso, tem aquilo. E é duro você estar no meio da tempestade ainda querendo esvaziar o barco de água e estar numa turbulência assim. Mas eu aguentei firme, não pedi para sair não. Tinha convicção que ainda podia mudar. O Cuca é um ser humano
Muito bom, cara. Ele, a primeira coisa que ele chegou foi, gente, já tive problemas aqui e tal, não sei o quê. Foi já acertado, porque ele já tinha muito antes conversado com todo mundo. Tô aqui para ajudar todo mundo. É um cara que, entendeu? Colocou o nosso grupo para cima. O Cuca, quando chegou, ele chegou em Itu, eu tava machucado. É regra usada, né? Futebol. Tem uma musiquinha lá que eles cantam lá, o Fred vai te pegar, né? Tá. E aí teve aquela polêmica, né? O Fred foi visto surfando. Pintou o negócio do surf. O Fred surfou no Fla-Flu e o Fred surfou na terça. Pô, o cara tá machucado e foi surfar. Eu falei, cada um faz o que quer, né? Eu gosto de pescar, eu vou pescar. Vou surfar, isso aqui não tá incomodando a dor dele, né? Até pra proteger o jogador, né? E aí, cara, eu vou falar, é tão triste, você fica tão mal, e você se sente tão pressionado. Eu falei, gente, não dava, pô, eu sou louco pro futebol, eu nunca vou pipocar pra ninguém, pra nada, ainda mais porque eu sei fazer. Eu gosto de jogar futebol, eu amo isso aqui. Pode estar bem, pode estar mal, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Pode ter 80 mil ou pode ter 2 mil. No Santo André eu pedi para não ir também. Eu não tinha condições de jogar. É tanto que pode pegar alguns lances para dominar a bola. Se tivesse alguém atrás de mim, ia roubar a bola. E o Cuca virou para mim e falou, não, fica parado lá. E pô, eu falei, Cuca, 30%. Ele falou, não tem problema, fica esses 30% aí. E aí os caras, não tem problema, fica lá parado. Você imagina minha cabeça, 3 meses e meio, 3 meses sem jogar, com o negócio tudo bloqueado. E sabendo que faltavam 11 jogos, tinha que ganhar 11 ou 10. Pô, que responsabilidade. O Alan fez um golaço, o Fred fez um de pênalti. Partiu o Fred, perna direita, paradinha. Gol do Fluminense. Nós fizemos um jogo bom com o Santo André, um jogo de 6 pontos. E dá uma respirada boa. Foi muito bom que tipo, me deu confiança, né? Me deu moral. Pelo menos todo mundo falou, pô, o Fred voltou e voltou com gol. Foi bom, um gol de pênalti, mas pô, muito bom. Não é fácil também bater pênalti, não. E essa mesma torcida que cantava, o Fred vai te pegar. Passou o tempo, eles começaram a liberar o Fred. Eles cantavam, ô Fred, pode surfar. Porque ele estava fazendo gol, que é a paixão, né? Eu tive proposta, eu machucado, eu tive 3 propostas. 3, uma da Inglaterra, da Itália e da Espanha. Tottenham, o Roma e o Sevilha. Muito boas propostas para mim. E olha os clubes que muito bons. E eu neguei. Falei, eu não vou para lá. Não posso sair daqui assim. Se eu sair daqui assim, eu nunca mais vou poder olhar para mim mesmo no espelho. Se eu olhar a minha imagem no espelho, eu vou sentir vergonha. Sabe? Não é tô te falando com toda sinceridade. Com toda sinceridade, era muito mais cômodo para mim olhar aquela situação do time e falar o quê? Vou meter o pé, sabe? Nós empatamos com o Inter no finalzinho. Então, em vez de a gente perder 2 pontos aquele dia, nós ganhamos 1 ponto. Na verdade, esse jogo contra o Inter foi o jogo mais difícil para mim na temporada. O Fred foi vaiado, foi xingado. Ouça a reação da torcida do Fluminense na saída do Fred. Ele estava voltando, um calorão daquele, ele não aguentou mais. Foi até além do que a gente esperava. Eu, com 10 minutos de jogo, eu estava sem ar. Eu não estava conseguindo. Tava muito sol, cara. Eu estava sofrendo muito. Eu lembro de eu falando pro Diguinho, eu tô com medo até de desmaiar, não tô conseguindo respirar, cara. As pernas inchadas. Muito mal também. Aí me pedi para sair. E não tô aguentando mais, pedi no intervalo para sair. O Cuca falou, não, segura, tal, filho. Mais uma vez, fica aí, tal, quieto lá, né? Uma hora vai sobrar. E aí eu saí muito vaiado. E eu pus o gol no centroavante no final, ele fez um gol, empatou. Mas o empate para nós naquele momento era quase igual a derrota, quase igual, na nossa cabeça. Mas você vê como é que é o futebol, né? Foi o ponto, quem sabe, que nos livrou. Por isso que você não pode achar que às vezes o empate é o fim do mundo, perdeu 2 pontos. Tem que esperar acabar. É que estava muito atrás, né? Então se lá com o Flamengo faltavam 11, passaram essas 3 aí, agora faltam 8 só. Ia cair. Ia sair o treinador, lógico, mas o caminho estava trilhado. A gente estava indo para a 2ª divisão
Alguma coisa nova tinha que ser feita. E eu ficava me remoendo, pensando muito num fato novo, em alguma coisa nova. Aquele jogo do Goiás, eu pus 3 zagueiros naquele jogo. E foi horrível o primeiro tempo. Dentro do vestiário houve uma discussão muito salutar. Depois do tumulto que nós arrumamos lá no vestiário, que eu entrei muito bolado, que eu vi que todo mundo para baixo, tomando 2-0, que nós... vamos ou não vamos, é homem ou não é, entendeu? E nós vamos ser rebaixados com 8 jogos de antecedência. E aí, a partir daquilo ali, o time começou a correr pra caramba, se cobrar em campo. Coisa que era necessária, não só o treinador, o dirigente, alguém tinha que sacudir e ele deu uma cobrada dura. E no segundo tempo eu tirei o esquema de 3 zagueiros, pondo um 4-4-2. O time reagiu, empatou, poderia até ter ganho. Foi um empate com sabor de vitória, porque o time jogou muito bem. Mesmo empatando lá em Goiânia não é fácil. A gente viu depois que um monte de time foi lá e perdeu. Então foi o último empate, não podia mais haver empate. Os jogadores assim que têm uma história grande, vão ter ainda uma história grande no futebol, não tenho nada contra ninguém, mas eu achei que tinha que dar aquela mudada. O que mais me chamou a atenção no Cuca, cara, e na comissão técnica dele, foi pegar qualquer jogador que eles enxergavam qualidade, ou todos os jogadores lá para ele, e dar o mesmo valor. Ó, contusão, não sei o quê, sua oportunidade, você vai jogar. Pô, pelo que ele falava pro cara, o cara se sentiu Pelé. E é importante isso, um treinador te dar moral para você entrar bem e confiante. E algumas coisas que realmente falta, né, para alguns treinadores também e tal, pelo jeito dele trabalhar, pelo jeito de ser, e o Cuca conseguiu fazer isso. Deu oportunidade para muita molecada boa que estava querendo. E comecei a apostar nos meninos. Então foram os meninos lá, o Dalton, o Digão, o Alan, o Maicon, o Dieguinho, o Maurício, a meninada dali mesmo, que eu achei que aquele pessoal estava com comprometimento 1000%. Comigo, com o clube, com tudo, e era o fato que poderia nos salvar. Aquele foi o primeiro jogo assim que a equipe teve uma maturidade para vencer, e era um jogo decisivo. O empate ali era o fim para nós não poderíamos empatar. Eu lembro de uma quinta-feira, 9h50, chovendo, se eu não me engano, 20 mil ou 15 mil no estádio. E eles fizeram barulho de 80 mil, cara. Eles gritaram, foi onde eu vi uma faixa luta até o fim. Eles foram os pioneiros, né? Aquela chuva, e mandaram um vídeo de como foi a participação deles. Eu usei aquele vídeo num outro jogo com o Palmeiras. Cuca e toda a galera da comissão técnica, eu acredito em vocês. Fala, Luda, um bom guerreiro nunca amarela. A melhor e a mais bonita torcida do mundo acredita de coração em vocês. Força, Flu, o sonho não acabou. Jogadores tricolores, não é só a galera do Rio que tá com vocês. Aqui na Bahia também tem tricolor. Vamos, Flusão, eu acredito. Eu acredito em vocês. Eu acredito em você. Eu acredito em vocês. Pô, foi legal. Aí a coisa começou a dar a liga, time e torcida, que era a única saída que nós tínhamos. Eu, quando os jogadores foram entrar em campo, eu agradeci um por um tudo que eles vinham fazendo, dando um abraço apertado em um por um. É uma maneira de se passar para ele o agradecimento e a confiança que eu tinha neles. Ele lá foi um abraço, o último foi um beijo. Ainda bem que acabou. Rolamos bem o jogo, um gol de pênalti e outro gol do Conca. Depois nós tivemos um escanteio contra e tomamos o gol do Tardelli, mas o jogo foi bem controlado. A gente mereceu vencer. E daí lá com o Cruzeiro, sim, aí eu achei, pô, acabou. Vem Cruzeiro, tem lançamento pro Wellington Paulista na boa, ficou cara a cara, o Wellington ajeitou, driblou, olha o gol! Gol! Perderam o pênalti, Fabrício deu uma bola na trave e tava louco para tomar o terceiro gol, né? Falei, vai cair, entendeu? Eu pensei algumas vezes, só Deus. Mas para os jogadores, ainda mais para aquela molecada lá, que nada, pô, tudo é possível. E no meio tempo eu voltei com o terceiro zagueiro,
que foi o Digão que eu pus. Daí o pessoal, mas como que tá perdendo 2-0, pô, terceiro zagueiro, agora que não vai? Ninguém acreditava, talvez nem os próprios jogadores acreditavam, e a gente fez um segundo tempo mágico. Teve o dedo do Cuca, que as substituições que ele fez é de quem entende, entendeu? Ele eliminou os pontos fortes deles, que era o Guerron, que eram os dois laterais, Gilberto Souto. Então ele eliminou os caras e deu espaço pra gente. Aí a gente começou a jogar bem, viramos aquele jogo. O Gum fez um gol, o Fred fez mais 2. A jogada individual, cortou, voltou o lance, Fred bateu! Gol! Não comemorou, até porque a torcida homenageou ele muito antes de começar o jogo, né? Fred Guerreiro, volta pro Cruzeiro, foi uma coisa bonita. Mas nem precisou comemorar, eu comemorei por ele. Quando eu fiz o gol, eu ia sair para comemorar, eu falei, pô, não posso, não vou. Minha família é aqui de Belo Horizonte, minhas férias, eu sempre que eu tenho uma folga, estou em Belo Horizonte. E o carinho que eu tenho, o respeito, a admiração que o torcedor do Cruzeiro tem por mim, eu nunca vi isso, cara. É muito bom. Por isso que um dia eu sei que eu vou voltar pro Cruzeiro. Eu tenho que voltar pro Cruzeiro. Eu tenho que conseguir alguma coisa aqui ainda, entendeu? Então, assim, se eu jogar 200 vezes contra o Cruzeiro e fizer 300 gols, nenhum dos 300 eu vou comemorar. Aí você começa a pegar, pô, mas se era para ir, não foi. Se era para perder, não perdeu, tá guardado. E começa a pegar a gosto, né? Essa vitória aí foi fundamental. Que virada linda. Que virada linda. Eu falei, pô, gente, é hora da gente trazer o torcedor pro nosso lado. Um empate ou uma derrota ali, todos os jogos ia dar 10 mil. 60 mil. E ia ajudando. Pô, um calor, até parou o jogo pra gente tomar água, para eles tomarem. E um calorão daqueles, querendo, buscando, o time todinho remontado. Mas com aquela vitória, tinha certeza que aí ia fazer assim de novo, aquela sintonia, aquela química, e aí ia jogar junto. A nossa torcida empurrou a gente muitos jogos, e a partir desse aí, foi impressionante o que eles fizeram. Conca, bola pra área, o toque de cabeça! Gol do Fluminense! Gol de cabeça, o gol que nos deu a vitória. E aí nós pegamos um corpo, né? Você vê, de 3 ganhou 3, e dos 3 primeiros, entre aspas, dos 5, 3 primeiros. Atlético Mineiro, Cruzeiro e Palmeiras. Então a gente fez 9 pontos. Você vê aqueles empatezinhos antes, Internacional, Goiás, Corinthians, encorparam com essas 3 vitórias. Aí a gente já tinha uma sequência de invencibilidade. Eu agradeço a Deus a Sul-Americana, porque ela nos fez aprender a decidir. Então lá no Cerro o pessoal falou que vinha para cima do Fluminense, e a gente disse que quem vai para cima deles somos nós. E os caras não passaram o meio campo, a gente fez gol, deu na trave, o goleiro pegou, foi um baita no jogo. Foi até injusto 1-0, poderia ser mais, e jogo perigoso, que depois a gente viu que o time do Cerro não era ruim, ele já tinha ganho 2 vezes do Botafogo. Foi realmente guerra. O que mais chamou a atenção, assim, que a gente sentiu muito bem, foi a vitória e a forma da vitória, que a gente jogou com muita personalidade, mandamos no jogo inteiro. Dá só uma olhada, ó. É um absurdo. Os jogadores, se a pedra vem do lado de lá, os jogadores começam a recuar para cá. Só que vamos, Tite! Com pedra também, os jogadores têm que ficar no meio de campo. Luiz. Muito bem, o Vitorino chamou você vendo aí a festa do time. Depois ficamos dentro do campo lá uma meia hora, 40 minutos, né? Só se desviando aqui, mas não deu nada, passou em branco. Uma coisa que eu me emocionei depois vendo em casa, que foi muito bacana, foi o lance lá do Washington, que rolou, o Washington Day.
Pô, a torcida toda mobilizando. Aquele dia do Atlético a gente sentiu, a partir dos 20, 25 minutos, o Antônio Lopes, matreiro que é, ele viu o Riva também, que o nosso time deu uma cansada, porque foi o jogo, viagem e tal, e eles estavam descansadinhos para jogar, calorão, Maracanã grande, e a gente administrou bem aquele resultado com o Atlético, que tanto fazia ganhar de 5 ou ganhar de 1. E era um concorrente direto pra gente, né? Pra não cair. Então assim, a gente nesse jogo nem precisou de tanta motivação, porque estava cheio o estádio, a gente sabia que era concorrente direto e a gente tinha chance de ficar 2 pontos do Botafogo. Mas aí o Botafogo ganhou, se eu não me engano, do Inter, do São Paulo, e aí complicou tudo. E aí a nossa cabeça começa a ficar um trevo de novo. Eu falei, pô, mas vai ser definido só na última rodada. Tensão também. Um dos problemas assim, que a gente conversava bastante era a galera acomodar. Ganhamos lá que normalmente tem os 4, 5. E aí nós pegamos o time deles bem montado, dando muita porrada, segurando o jogo. E eles fizeram o gol com 3 minutos, eu acho, 7, 5 minutos. E aí complicou a gente. Real, boa bola, Pirraçaba nas costas da marcação. Ele faz o cruzamento por baixo, Rafael dá um tapa na bola. Ela cruza a pequena área. O Cerro tenta, o lance é perigoso, Rafael. Gol! Lá do outro lado estava a maca com o Digão na maca e o doutor lá. Então a gente estava em 1 a menos. Aí quando o Gum machucou, eu fui achar alguma coisa para amarrar nele aqui, né? E aquele negócio de pôr gelo lá não dá para pôr, que ia ficar muito feio. Aí o Fernando Henrique jogou água no olho do Gum. Eu falei, Gum, eu vou te tirar, porque tá muito grande. Eu vou te tirar então. Não, professor, não me tira, não precisa me tirar. E ele foi quem fez o gol, praticamente nos classificou, né? No bate-bate, Gum tendo o giro, briga, Gum! Gol! Mas depois teve aquela porrada toda, que era melhor ter dado porrada aquela lá do que quanto ele deu, né? Era melhor eu ter entrado naquele porradeiro lá, onde eu tive a tranquilidade tudo, de segurar a onda, do que ter participado naquela pancadaria lá, naquele 5 segundos de desequilíbrio ali quanto ele deu. Eles fizeram a confusão, agrediram lá o Júlio, nosso massagista, jogaram coisa nele, o time estava só comemorando, aí agrediram o Valquir, né? O Valquir foi guerreiro. Por mais feio que seja, às vezes uma confusão assim fortalece mais grupo, sabe? Graças a Deus ninguém se machucou, nem no nosso lado, nem no lado deles. Foi mais uma coisa assim de não saber perder mesmo, que eles não esperavam perder, fizeram um bom jogo aquela noite. Em 1 minuto, 2 a gente virou um jogo, né? E essas vitórias assim são épicas, são coisas que a gente não esquece mais, né? O Sport está rebaixado, não quer mais nada com nada. Pô, madureza o jogo, 0 a 0, eles perderam chance com o Arce. Segundo tempo a gente encaixou bem, fizemos um gol com o Maurício, mais 2, Conca e o Fred no contra-ataque, tabela bonita, 3 a 0. Aí a gente sentiu o gosto de ter saído da zona do rebaixamento. E aí tinha muita gente me entrevistando, eu falei, acabou. Não, todo mundo, o Fred tá fora, o Botafogo tá empatando ou perdendo? Empatando. Empatando e tal. Falei, pô, bom demais e tal. Aí o outro falou pra mim, não, falta poucos minutinhos lá, tá acabando, tá, parece 45. Falei, então vamos esperar. Até que a gente reuniu o time e foi para agradecer a torcida. Aí quando a gente fez assim, a torcida do Sport, gol! Aqui vem o Botafogo, lance legal pro Jobson, cortou Miranda pra fazer o gol do Botafogo! Gol! Então voltou para a zona do rebaixamento. Deu um choque. A gente foi para o vestiário, até o pessoal falou, deu
um choque? Eu falei, não deu choque, mas deu. Todo mundo triste. Nós ganhamos de 3-0 lá na ilha, que é muito difícil, uma pedreira, mas todo mundo ficou assim, bem para baixo. O Conca falou, pô pessoal, nós ganhamos o jogo, tá todo mundo de cabeça baixa, nós ganhamos o jogo. Aí deu aquela levantada aí na gurizada lá, não a ideal, mas tudo que Deus faz é bom, né? Quem sabe se você sai naquele, você não ganha do Vitória em casa. Uma viagem longa. Até brinquei pro pessoal que nós já não estávamos mais dormindo deitado na cama quando chegava, dormia sentado, né? Acostumado. E aí o pessoal falou, não fala do que aconteceu com você. Eu fiquei, das 2 noites eu dormi com um aparelho de oxigênio, para dormir, sabe? E tive que dormir, liguei pro doutor, era 2 horas da manhã para ele levar o oxigênio para mim. E aí todo mundo passando muito mal, assim, ficando meio tonto. Eu levantava assim, às vezes, parecia que ia desmaiar também. Ainda que a Sul-Americana não seja igual a Libertadores, a gente sabe, mas ela vai te levar no final a jogar com o campeão da Libertadores, é rentável, promove um monte, o clube, jogadores todos, comissão. Como é que você vai chegar numa final de competição e vai pôr um time em reserva jogar? E fomos com tudo que a gente tinha, mesmo no cansaço. Pessoal, eles vão sair para cima da gente, minuto já 1-0 para nós. Depois, eu senti que todo mundo 1-0, todo mundo falou, vamos recuar. E ali eu acho que faltou um pouquinho mais de experiência pra gente, ou não, né? A gente tá querendo segurar o jogo, o árbitro segue, porrada segue. Lá é uma tocaia, lá é complicado. Eles criaram um clima, torcida, jogadores e gandula que nunca vi igual. Os gandula muito rápido, eu acho que eram jogadores do Júnior, alguma coisa. Eram das categorias de base. Que dava para ver que eles eram atletas e já conheciam o nome dos jogadores. Tamanha era a velocidade e a gente não sabia que ia acontecer isso aí. E aconteceu. Depois daqueles 5-1 lá, cara, olhei para cada um e pensei comigo. Perigoso até afetar no Campeonato Brasileiro. Falei, agora o bicho vai pegar pro nosso lado. Vamos cair no Brasileiro e a Sul-Americana tá perdido. A gente não podia sair de lá com o rabo no meio das pernas, com 5-1 e tá tudo normal. O Bielsa nem me fez nada praticamente, ele só me fez assim umas 2, 3 vezes, daí eu falei um monte para ele. Você vai ver lá, você vai ver lá! Eu quis criar um clima, porque um clima de quem ainda podia virar. Com isso que eu tô falando, eu já deixei a cabeça dele meio assim, ele vai passar para os outros. Pô, os caras vão vir com respeito com a gente, a minha ideia foi essa aí. Não sei se é certo, se é errado, não é ético, mas eu dentro da lei eu queria ganhar. Então eu dei essa falada aí para ele, né? E para o grupo. Só que ele falou, não me falou nada. Não vou falar o que ele me falou, não vou falar o que ele me falou. Mas o pessoal ficou com aquilo aqui, né? E você tem que ter o limite, né? Você tem que ter o limite daquilo. Não adianta você passar para raiva, não, você vai perder cara expulso, dando voadora, agredindo, e a gente não podia de jeito nenhum perder jogador. Daí eu fui na coletiva, e lá na coletiva não é fácil, cara. Pô, você passa do lado do vestiário da LDU, e os caras estavam numa pose, igual o Pavão ali. Não só jogadores, todo mundo, até a imprensa. Né? Engraçado, quando você vai na coletiva, buenas noites, rindo, o que passou? E você tendo que digerir, lógico. Você acabou? Não, tem mais um jogo e tal. E isso aí foi uma coisa que eu nem ia contar, mas vou contar. Fui aguentando aquilo, daí os guardas dando risada e fazendo assim, tudo aquele caminho que você fez. Daí eu entrei no ônibus, aí tinha uma senhora lá fora que fez assim com a mão. Eu olhei e falei, não vou apelar porque parece minha mãe. Mas é um negócio atenta, né? Eu olhei de novo, ela fez 5 com a mão assim, daí eu falei algumas coisas que não podia falar. Daí ela falou, sou a madre de Pato. Eu, sou a madre do Pato. Era a mãe do Rutia, estava me dando tchau. E eu estava tão transtornado que achei que ela estava me fazendo 5, né?
Aí eu desci do ônibus, passei no meio da torcida, fui lá, abracei ela. Pô, ela tremia toda assim, cuida do meu pato. Aí me desculpa, eu não sabia, pensei que a senhora estava... Não, cuida do pato, como é que ele tá lá? Puxa vida, meu Deus do céu, que vergonha. Não sei se foi você ou quem foi que me perguntou como é que fazia para levantar o moral do grupo agora. Porque eu também estava com o moral baixo, abatido, ainda que tivesse criado aquele fato novo com o Viela, né? Vamos colocar 24 horas do jogo até a chegar no aeroporto de abatimento, de tristeza, de decepção e de pensamento negativo. Todo mundo. Eu falei, a única coisa que pode levantar nosso moral agora é a torcida. A única coisa que pode, mas eu nunca imaginava que eles iam fazer o que fizeram. Chegamos no aeroporto, 500 torcedores, todo mundo, meu Deus, vamos tomar porrada hoje. Todo mundo preocupado. A torcida tá fazendo uma festa lá fora com vocês e não sei o quê. Quando os caras falavam, acredito, e chacoalhavam assim, você, eles não estavam ali nem se fazendo, era coisa os caras estavam tirando o coração fora e mostrando pra gente, então nós sentimos aquilo. Ó, nessa campanha que a gente teve, se o torcedor não tivesse abandonado a gente, a segunda divisão era mais que certa. A gente ia cair com 7 jogos de antecedência. Pô, o que os caras fizeram aquela noite ali, são coisas que marcam a vida da gente e fica guardado para sempre aquilo lá. Foi lindo. 4-0, com um início assim avassalador nosso, muito forte. Mariano. Fred, toque é bom, linda bola pro Alano, gol pintando. Gol! Depois, aí o Fred recebendo na entrada da grande área. Alan partiu, bola chega do lado esquerdo pro Conca. Aí ele faz o domínio, tenta o cruzamento rasteiro, deu certo. Fred bateu no canto, que golaço! Gol! E aí esse jogo do Vitória foi só uma pimenta para a final, né? E você saiu da zona de rebaixamento. Saímos também, é verdade. Saímos também, mas a gente sabia que ia ter esse confronto direto com o Curitiba. A gente ficava tão estressado, a gente pensava, será que era bom o Curitiba ganhar do Cruzeiro para jogar lá sem precisar do resultado? Ou como é que é o Botafogo, sabe? A gente ficava tenso, qual que é o resultado do Atlético Paranaense e Botafogo? Qual tem que ser, tá? A gente ficava muito tenso, cara. A torcida ia recepcionar, mas a gente pensou que era na porta do Maracanã ali e tal. Os caras criaram o corredor, daí o ônibus ia bem devagar e eles cantaram todas aquelas músicas bonitas que tem Fluminense, né? Aqueles... vamos, Flusão, Fred Flusão, sou do time que vai ser o campeão e... Eu acredito! E aí acabava essa e vinha outra, benção, João de Deus. E aquilo foi contagiando. Todo jogador batendo, quando nós entramos, eles pulando igual um louco, nós batendo no vidro, em pé no ônibus, todo mundo sentindo aquela energia. E mexeu com todo mundo, cara. Mexeu com todo mundo. Pessoal, a gente tem que fazer um gol. O estádio vai vir dentro. Uma dessas os caras perdem alguém expulso. Futebol é futebol. Deu certinho. Chute do Diguinho de esquerda. O drible, Diguinho vem para a entrada da área. Bateu pro gol, bola desvia! Nós fizemos segundo com o Fred, eles com um jogador expulso, De La Cruz. As coisas estavam encaminhando muito boa para nós, que eu senti naquele momento, começou a dar uns pingos. Eu falei, agora é a hora de não perder o clima do jogo, o ambiente do jogo, vamos ficar aqui dentro. Vamos ficar dentro do campo aqui, que daí nós vamos ficar com o som da torcida e vamos continuar nesse ritmo. Aí nós fizemos o terceiro gol com o Gum, ainda faltava um tempo grande. Cobrança de escanteio, toque de cabeça pro meio, Domingues! Num lance tão bobo, tava um pouco nervoso pro gol sair logo, mas no jogo eu tava tranquilo, não tava discutindo, não ia nada. Eu não vi que tinha expulsado.
e dela não deu para ver. Expulsou, daí ele falou, expulsou o Fred. Tinha 2, o Conk mais um, o Marquinhos disputando a bola, eu afastando, a bola não saiu, ele deu falta. Porque ele parou o jogo inteiro. Eu fui falar com ele, pô, ele falou, cara. E aí foi aquele momento que eu perdi foi aqueles 5 segundos de explosão. Que aí vai tudo pro ar, cara. Que o cansaço físico, o desgaste físico, você supera com o grito da torcida, com um gol, com você vendo seus amigos todos correndo. Mas a parte psicológica, fração de segundo. É ser humano, né, o jogador, a gente tem que compreender, por mais que a gente esteja errado, é ser humano e às vezes se descontrola. E infelizmente ele foi expulso, né? E ele fez muita falta para nós ali, daquele 30 e 31 até o final do jogo. Desesperado. E aí depois, 5 minutinhos depois, o jogador deles foi expulso. Eu falei, agora vai dar, né? E aí cria-se no ar, né? Pô, será que se o Fred se eu tivesse lá, ia fazer mais um? Aí eu pus aquela velha alternativa nossa, que fez gol contra o Inter, né? Que é algum de centroavante. Mas nós não tivemos mais chance. Não foi traumática, né? Não foi trágica, como foi a Libertadores. Foi triste. Foi, não sei nem, foi triste, mas foi uma coisa conformada, bonita, porque o pessoal viu, ganhamos de 3-0, só não deu mais porque não deu, mas os caras foram no limite. Pô, parabéns. E te juro que eu estou mais feliz tendo livrado junto com o pessoal o Fluminense da segunda do que se fosse campeão da Sul-Americana e tivesse caído. Eu não estaria feliz igual eu estou hoje. Cumprimentando os jogadores da LDU, todos eles, o Ceballos, inclusive o Bielli, me deu um beijo, que é coisa do jogo, né? Eles diziam assim pra gente, boa sorte domingo, buena sorte domingo, buena sorte domingo. Eles sabiam do jogo que a gente tinha. Então quando a gente foi para casa, e eu acredito muito nisso, e fomos grandes porque soubemos perder, reconhecemos a vitória deles, e demos a mão um por um deles, o treinador, não fizemos nada de errado, e eles desejaram a nós boa sorte domingo, você vai fortalecido, porque você fez tudo certinho. Quis o destino que você fosse decidir. Talvez um dos momentos mais importantes da tua vida, na cidade onde você nasceu, o destino é muito caprichoso. E lá, o Maurício estava com uma dorzinha aqui, o Gum estava gripado, o Conca também, e o Dalton tira os 3 do treino. A torcida estava lá, tira os 3 do treino. Nós tínhamos 19, mais o João Paulo que ficou lá à disposição, os demais estavam entregue ao DM. O Chiesa, o Tatá, que poderiam vir, também estavam no DM. Não treinamos sexta e não treinamos sábado. Porque sábado eu pensei, junto com o Rodrigo, com o Branco, vamos priorizar o descanso. Então vamos viajar para Curitiba 10 horas da manhã, mas vamos treinar onde? O Ronaldo Torres? Não precisamos treinar. Então não vamos treinar. Vamos para Curitiba. Sem treino. Eu não vim para casa, fiquei lá direto com eles. Fiquei no quarto, fiquei pensando no Curitiba, as coisas que o Curitiba tinha feito, a semana do Curitiba. E o Curitiba fez um slogan muito forte, né, que era domingo é guerra, né, então os jogadores pintados assim nos sites, né, de guerra tal, inflamando a torcida. Não, e tinha gente infiltrada no hotel que ficava ligando pro quarto. Pô, mas que sofrimento, cara. Que sofrimento. Nunca... De hora em hora, de 2 horas da manhã, aí começou 2, 3, 4, 5, 6, bomba, fogos. E eu não dormi, eu tava gripado, não dormi nada aquela noite. Porque os caras soltaram tanto foguete no hotel, aquelas baterias assim, a madrugada inteira. Soltaram tanto foguete, mas nós não falamos nada para ninguém disso aí. Nós não reclamamos, porque nós soltamos para a LDU também. Isso é coisa do futebol também, não adianta a gente, eles soltaram para nós. Eu soube que também soltaram para a LDU. Então vamos aguentar. Usamos um algodão no ouvido, o barulho foi um pouco menor. E fomos pro jogo, também não ficamos falando em cansaço. A gente sempre faz preleção informatizada lá. E daí, é boa, mas aquele dia foi no quadro. E foi tão puro, tão gostoso assim, que a gente deu uma
uma lembrada do que eu era 3 meses atrás. O que o Rafael era, o que o Mariano era, o que o Dalton, o que o Gum, o que o Cássio era, o que o Dieguinho era, o que o Diogo era, todo o time. E daí a gente viu, escrevendo, o que você era, fulano? Eu era reserva, eu não estava, eu era terceiro. Nós não tínhamos nenhum titular. Eu não podia entrar em campo junto com o Curitiba. Não sei, não me lembro o nome que eles dão, green, que é a queima de fogos, aquela festa. Meu time é bem jovem, tem 19, 20, 21 anos a maioria. Então eu esperei um pouquinho mais que o Curitiba fizesse toda a festa dele, como ele fez, e a gente entrasse depois que já tivesse calmo. Até para não ter, para a gente não sentir muito aquele impacto do caldeirão que foi o Couto Pereira, e foi muito grande. Para fechar, teve alguma coisa? Teve muito. Não, antes do jogo a gente sabe, a gente tinha que segurar. Que hora, ver se o do Botafogo já entrou, como é que tá lá e tal. A gente saiu na frente, passamos um sufoquinho de 10 minutos no começo, que foi duro, seguramos bem. Equilibramos o jogo, passamos a ter controle do jogo, porque o time estava frio, natural. Tinha ali sem o Maico, o Digão e o Diguinho, mas o Maurício entrou bem, o Alan também. Então o time estava, o Marquinhos na ala entrou bem, o time estava senhor das situações, né? E fez o gol. Agora o Fred rolou, lá vem o Marquinhos, a pancada! E quando a gente estava melhor no jogo, veio a bola parada do Curitiba. Fogo e Palmeiras 0-0. Olha o lançamento de bola na área, desvio! E a cabeça do Cuca, hein? Me lembrou bem o passado, sabe? Que o passado aqui, eu sou daqui, né? O Aladim batia essas bolas aqui, o Gardel entrava e tum! E o Aladim bateu aqui, e o Gardel, na figura do Marcelinho Paraíba e o Pereira, pum! Eu falei, puta, bem igualzinho, né? Tinha que ser bem igual, né? O pessoal tem que acabar o primeiro tempo, porque os bastidores é engraçado. Você tem que falar pro teu jogador, mas não pode saber que os deles saibam, né? O Fernando Henrique falou, professor, 1-0 Botafogo. E a ansiedade vai vir. E veio no Curitiba, né? A gente tinha o controle do jogo, o Curitiba tinha que apressar, não conseguia. Vai batendo todo aquele desespero, a torcida mesmo empurrando. Cria-se aquela ansiedade, não consegue executar os movimentos com naturalidade. Eu chamei o Fred. Fred, vem cá. Eu falei, pô, vai me dar água, né? 2-0 Botafogo. Não fala pra nenhum jogador nosso que senão vai complicar. Eu falei, então pra que você me falou? O que o Carlinhos falou pro Pereira? Botafogo tá ganhando. E o outro foi lá. O jogo do Botafogo veio pra dentro do Couto Pereira. Olha o Renato, voltou pra ele. Zagueiro chutou tudo ali, Renato rolou! Gol! Só que naquele momento era pior para o Curitiba aqui do que para nós. Porque você tem que defender. E o Curitiba tem que criar. Cada bola no pé dos caras era um sufoco lá na frente. E tentando segurar e tudo, não sei o que. Chamei o Conca 20 minutinhos depois. Já deve ter uns 30 aqui, né? Eu olhei pro Cuca. 0. Cuca meio com medo pro zagueiro não ver e tal. Eu falei, Conca, 2-0 pros caras. Conca argentino, não entendendo nada. Eu 2-0, falando pra ele. Eu falei, vai correr lá, vai lá. E fiquei desesperado, cara. Eu falei, pô, só vou falar pro argentino, porque né, ele vai segurar a onda, é mais experiente também. Aquilo ali foi uma alegria grande. Pena que deu toda aquela confusão. Sabem pra onde ir, porque os torcedores invadem o campo por todas as partes. Estamos revendo aí o momento em que são atirados pedaços de madeira, bancos, né, tudo para cima dos policiais, e um deles é atingido. Você vê que ele cai e fica ali desacordado. A alegria mesmo, ela foi quando o juiz apitou final. E acabou na raça! Não faz mal, senhor, apanhar! Portanto, não vai livrando! Nelson Rodrigues disse muitas vezes, e agora eu diria de novo, que até os mortos se levantaram das sepulturas para torcer pelo Fluminense. Com a ajuda deles, do Gravatinha, do Sobrenatural de Almeida e do próprio Nelson, nosso time e nossa torcida voaram aos céus, depois de passar pelo inferno e o purgatório.
Mais do que vitórias em campo, vivemos a sensação das causas perdidas e dos milagres, desafiando os fatos e os números e transformando tristezas e humilhações em vitórias, surpresas e grandes emoções. O melhor do futebol. O que o Fluminense fez esse ano desafia a imaginação de qualquer ficcionista e até a memória de um gênio como Nelson Rodrigues. Se ele contasse essa história em um romance, sem tirar nem pôr, exatamente como aconteceu, seria totalmente inverossímil. Ninguém acreditaria. Isso aí é uma coisa que eu vou carregar a minha carreira inteira. Isso aí eu tenho maior tranquilidade de dizer que eu bato no peito assim e falo, pô, valeu muito a pena eu ter ficado. Valeu. Valeu. O pessoal fala que a gente foi louco, mas você viu como foi bom? Foi bom demais. Muito obrigado, Fluminense.